Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino Júlio aqui novamente para podermos falar de negociações do Vasco em andamento, jogador que foi apresentado hoje e o Adson é grande dúvida e pode ficar de fora da partida contra o Atlético Goianiense. Será que o Adson vai ficar de fora? Tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Deixa um like, se inscreva no nosso canal, roda a vinheta e eu volto já! E a gente já começa falando aqui do Adson. O Adson tem um edema na coxa direita e é dúvida para o jogo contra o Atlético Goianiense. O atleta foi relacionado para a partida, vai viajar com o grupo para Goiânia, mas é dúvida para enfrentar o Atlético Goianiense. Fala tudo rápido e sai as palavras erradas. Então, ele é dúvida. Lembrando que esse grupo ele está com a preparação do Daniel Félix. Daniel Félix que já lesionou mais de 5 jogadores em curto período de tempo do trabalho dele. Pedrinho, abre teus olhos, Pedrinho. Tira o Daniel Félix. Já não é de hoje que eu estou falando em relação ao Daniel Félix, que esse cara não está trabalhando bem no Vasco. Ele está lesionando os jogadores. Não é de hoje isso. Todo mundo sabe que não é de hoje isso. Só o Payet, em pouco tempo, ele lesionou 2 vezes o Payet. E é claro que isso é culpa, sim, da preparação física, porque com o Diego Pereira não estava acontecendo esse tipo de coisa, e agora com o Daniel Félix voltou a acontecer. Lembrando que é a segunda passagem do Daniel Félix no Vasco da Gama. Então abre o olho, Pedrinho. Tira esse cara do Vasco, pelo amor de Deus. Já não é de hoje. Vou falar aqui para vocês 2 desfalques que o Vasco tem para a partida contra o Atlético Goianiense. Vou olhar aqui para o lado, porque as anotações estão aqui do meu lado. De cabeça não consigo decorar. Vamos lá. Payet, Souza, Alex Teixeira, Coutinho, Jair e Paulinho estão de fora da partida do jogo contra o Atlético Goianiense, em Goiás. Tinha uma expectativa em relação ao Felipe Coutinho, dele poder jogar esse jogo, não vai para esse jogo e nem o Payet. Souza também não, Alex Teixeira também não, e os outros também que eu já falei aqui. Quem pode ir para esse jogo? E aí eu fico assim, até agoniado de falar isso, cara. Galdames. Galdames está relacionado para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Tomara Deus que não entre em campo esse cara aqui, pelo amor de Deus. Outro que também é novidade é o GB. Atacante GB de 19 anos da base do Vasco foi relacionado e pode também enfrentar o Atlético Goianiense em Goiás. Então, esses são os desfalques da partida contra o Atlético Goianiense fora de casa. Lembrando que o Atlético Goianiense é outra coisa também que não ganhou nenhuma partida esse ano como mandante no Campeonato Brasileiro desse ano. Então, é outra coisa que também dá uma zica do cacete. Mas eu espero sinceramente que o Vasco ganhe esse jogo. Então, esses são os desfalques do jogo para a partida contra o Atlético Goianiense amanhã às 19 horas. No estádio Antônio Ascioli, acho que é esse o nome do estádio lá. Agora eu vou falar de uma negociação que envolve o Vasco, Corinthians, América do México e Brian Rodrigues. O América do México quer liberar o jogador por aproximadamente 6 milhões de dólares. O Corinthians fez uma proposta inicial de 2,5 milhões de dólares, eles recusaram. O Corinthians fez mais uma oferta agora de 3,5 milhões de dólares, recusaram novamente. O Pedrinho fez uma proposta ao América do México pelo Brian Rodrigues de empréstimo com opção de compra obrigatória. Se até especulou envolver outros jogadores nessa negociação e o América do México ficou de responder ao Vasco. O que temos nesse momento? O Corinthians, entre aspas, desistindo da negociação pelos valores que são pedidos pelo América do México. O América do México não respondeu ao Vasco sobre a questão do empréstimo com opção de compra, já que dinheiro agora para o Vasco está difícil. Então o Vasco fez essa proposta e aguarda a resposta do América do México. Fato é, não sei de onde que o Corinthians está tirando esse dinheiro, mas o Corinthians fez essas 2 propostas e o Vasco também fez uma proposta de empréstimo um pouco diferente da proposta do Corinthians e aguarda agora a decisão do América do México. E eu acho sinceramente que é um jogador que vale a pena, tá? Eu não sei se
dar algum valor agora à vista, apesar de que o Vasco não tem, mas dar alguma importância, nem que seja pequena, ou envolver jogadores em uma moeda de troca aí, eu acho que o Sforza é o principal atleta que eu vejo em relação a ser moeda de troca no Vasco, porque o Sforza ele tem um potencial bom, mas não vem sendo bem aproveitado. Então, ele também não tem sido bem, não está jogando muito bem as partidas aí, apesar de ter feito um gol de falta contra o Corinthians. Mas eu acho que o mais viável nesse momento seria uma proposta de empréstimo com opção de compra. Foi o que o Pedrinho fez e agora vamos aguardar aí. Tomara que tenha um desfecho positivo para o Vasco da Gama, né? Vasco e Corinthians brigando por jogadores de novo, né? Não sei da onde que o Corinthians está tirando dinheiro, sinceramente. Não sei, porque o clube está quebrado, está devendo todo mundo. Não sei, mistérios. Hoje foi apresentado o atleta Emerson Rodrigues às redes sociais do Vasco da Gama. A coletiva deve acontecer muito em breve, de apresentação do jogador, mas nas redes sociais foi apresentado hoje. Ele chega com contrato de empréstimo de 1 ano, com opção de compra, se o Vasco quiser, valor aproximado de 13 milhões de reais pelo atacante. Mais um jogador que chega aí nessa nova janela de transferência, essa janela do meio do ano aí, e vamos torcer aqui para dar certo, né? Mais um jogador também, estou até aproveitando aqui a oportunidade, jogador que, vou falar agora, o jogador que está saindo do Vasco. O Cleiton está saindo do Vasco, o Vasco está emprestando o Cleiton, a princípio emprestando, pode ser que venda se o Rio Ave quiser, mas ele foi apresentado hoje ao Rio Ave e não pertence mais ao Vasco da Gama, pelo menos por enquanto, né? Menos um problema aí, porque pagar 16 milhões no Cleiton não dá, né, Alexandre Matos? Não dá, né? Agora vamos falar de uma especulação que eu quero deixar bem clara aqui em relação a esse jogador, que o Vasco buscou informações, isso é uma especulação, e eu estou tratando ela aqui para dizer se é verdade ou não para vocês. O Vasco buscou informações do zagueiro Yerry Mina, colombiano, zagueiro, jogou pelo Palmeiras, tem passagem pelo Palmeiras. O que é que acontece? O Vasco buscou informações por esse jogador? Sim ou não? Sim, buscou informações, sim. O Vasco teve interesse nesse zagueiro, sim. O Vasco tem uma carência hoje no elenco de zagueiros, de jogadores de defesa, mas se assustou com a questão dos valores que o Mina pediu para jogar no Vasco da Gama. Aproximadamente 900 mil reais. O Vasco se assustou com essa pedida aí e, por enquanto, não vai avançar nas negociações em relação ao Yerry Mina. Então, por enquanto, não tem Yerry Mina no Vasco, mas pode ser que mude, né? Vamos ver aí. Para mim, é um zagueiro que vale a pena o investimento, tá? Vale a pena pagar. Se ele não se machucar tanto, né? Tá bom. Né? Com o Daniel Félix também é complicado, né? Mas vamos ver, né? Tomara que essa negociação avance, mas por enquanto, nada de novo. Essas foram as informações que eu vim trazer para vocês. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, nossas redes sociais estão passando aí na tela. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui! Já estava fazendo a edição desse vídeo quando apareceu para mim a notícia que eu recebi a informação que o Vasco tem negociações em questão de material esportivo, Nike, New Balance e a Puma. Só que a Puma larga em vantagem porque já fez proposta para o Vasco, então o Pedrinho está analisando aí qual empresa será melhor para ser a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Então a informação que surge agora há pouco é que a Nike, a New Balance e a Puma têm interesse sim em ser a nova fornecedora do material esportivo do Vasco da Gama. A Nike que só deve voltar ao Brasil em 2026. Então, eu acho que a Puma e a New Balance aí é que estão mais fortes nesse momento, tá bom? Então eu fico por aqui. Fui!